Fala galera, Lucas da Alô aqui e hoje eu vim falar um pouquinho de CMV. O CMV é um indicador financeiro que significa custo de mercadoria vendida. Esse, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, é a sigla que mais impacta as nossas operações gastronômicas. Isso significa 25, 30, 40, até 50% do teu faturamento pode estar indo para CMV. Eu não sei se você sabe ou não qual que é o seu CMV, né? Mas entender seu CMV, entender como ele se comporta semana a semana, mês a mês e criar planos de ação para conseguir controlar e diminuir seu CMV é a coisa mais importante que você vai fazer pela gestão do teu negócio, pela gestão do teu restaurante. E isso só se faz com dados, né? Então deixa eu mostrar para vocês como é que aqui na Alô a gente consegue mostrar esses dados e criar planos de ação para vocês conseguirem controlar o CMV de vocês, tá? A primeira coisa que você tem que fazer aqui na aba de CMV é selecionar um intervalo de análise. Esse intervalo de análise ele vai depender muito de como você usa o sistema. Então, se você dá saída de produtos toda vez que um produto sai do teu estoque, ou seja, teu estoque está sempre atualizado em tempo real, você pode selecionar um intervalo de análise aqui por dia, por data, que vai dar muito certo. Tá? Agora, se você faz contagem de estoque periódica para tirar esse CMV, né? A coisa clássica do estoque inicial mais as compras menos o estoque final, a gente faz isso aqui escolhendo essa contagem que você faz, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu faço uma contagem semanal todo domingo, uma contagem geral semanal domingo, justamente para fazer esse fechamento. Eu digo que é um fechamento de caixa, né? Como se fosse um fechamento de caixa, só que do estoque, né? Então eu faço isso todo domingo. Então eu posso selecionar esse intervalo entre as minhas contagens. Eu tenho várias contagens aqui, contagens auxiliares à compra, né? Então logo antes de comprar um produto, eu faço uma contagem dele, principalmente dos produtos que mais impactam na minha operação, para eu comprar com mais assertividade. Mas eu tenho essa contagem semanal geral aqui, que é a contagem que eu faço o fechamento do estoque, e aí eu consigo obter um CMV bem mais assertivo. Assim que a gente seleciona aqui essa contagem, a gente consegue ver que a última contagem foi feita dia 31, então foi feita no domingo passado, né? Então esses dados aqui que eu estou vendo são relativos à semana anterior, e foi um CMV em termos monetários de 14 mil e quase 500 reais aqui, né? Primeiro, o que isso significa? Isso significa que todo o custo que eu tive com os insumos que compõem meu CMV, todo esse custo foi de aproximadamente R$ 14.500, né? A gente consegue, só uma dica aqui, né? É possível você ter produtos, por exemplo, na Alô, que você não quer que ele entre aqui no CMV. Produto de limpeza, produto de escritório, algum tipo de descartável, embalagem que você não quer que tenha aqui nesse relatório, é possível você desligar essa opção lá nas opções avançadas do produto aqui na aba Stock. Então você vai entrar na aba Stock, vai entrar no produto, editar produto, opções avançadas, e ali você consegue dizer se ele compõe ou não o CMV. Então esse valor aqui é um somatório de todos os produtos que eu consumi que compõem o meu CMV no período escolhido, né? Ah, Lucas, mas como é que isso tem a ver? Cadê aquele CMV percentual, né? Ah, é 30%, é 35%. Qual que é o teu CMV percentual? Para a gente descobrir o CMV percentual, eu preciso dividir esse valor aqui pelo faturamento no mesmo período de análise. Lembrando aqui que esse valor é do período da contagem anterior, né? Minha última contagem aqui foi dia 31, foi num domingo, eu fechei ali aquela contagem no domingo, né? Então, vou pegar aqui no calendário, a gente consegue ver aqui, ó, dia 31 foi um domingo, eu vou pegar o meu faturamento lá no meu PDV do dia 25 ao dia 31 para eu colocar aqui esse faturamento e ter o meu CMV percentual. O meu faturamento nesse período, já peguei, foi de R$ 41.211, né? Eu vou calcular isso aqui, ele dá meu CMV percentual, então foi um CMV de 35%, ou seja, 35% do meu faturamento naquela semana foi só para comprar insumos, foi só de consumo de insumos, né? Eu vou salvar isso aqui, vou confirmar. Aqui ele salva, né? A gente tem uma tabelinha aqui de todos os CMVs salvos. Você pode vir aqui, excluir, editar, enfim.
Mas a gente tem um acompanhamento aqui do CMV num gráfico, né? A gente vai dar o acompanhamento do faturamento e do CMV aqui. O CMV em amarelinho aqui embaixo. Então, na semana do dia 5 eu tive um CMV de 12 mil, depois de 12.400, depois de 12.900, depois de 14.500 e a gente teve aqui também um faturamento crescente, né? A gente consegue acompanhar o faturamento aqui. Aqui a gente também tem o acompanhamento do CMV percentual, né? Então vem caindo, meu CMV vem caindo. Na verdade, aqui estacionou um pouco, né? Mas estava 37, depois foi para 34,9 e agora está 35,1, né? Tem muito caminho para melhorar aí, mas é importante a gente conseguir entender como ele se comporta e quais são os planos de ação a partir de agora, né? A gente tem aqui embaixo também, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes do sistema, é o acompanhamento do CMV produto a produto, né? Então a gente consegue aqui classificar todos os produtos que compõem o CMV e como cada um desses produtos impacta no nosso CMV no final das contas. Então, por exemplo, porco aqui, que é o meu produto principal, é o produto que mais impacta na minha operação, eu tive um consumo dele de 66 unidades nessa semana de análise. O meu preço médio está aqui também e eu consumi só desses produtos, né? Só desse produto, R$ 1.673,10. Aqui, se você comparar isso com o CMV de 14.500 aqui, a gente tem que esse produto é mais que 10% do meu CMV. É o produto que mais impacta na minha operação. Qualquer coisa que eu fizer aqui com ele, se eu diminuir um pouco o consumo dele, se eu conseguir melhorar um pouco o preço dele, se eu conseguir acompanhar se está tendo mais desperdício dele do que deveria, se as fichas técnicas que levam esse produto estão sendo executadas de maneira errada, eu consigo entender que isso impacta muito na minha operação, né? Então aqui começam os primeiros planos de ação. Cara, será que eu consigo diminuir um pouquinho o preço desse produto lá com o meu fornecedor? Será que eu tenho que acompanhar melhor as fichas técnicas, se eles estão executando as fichas técnicas de acordo com o que elas estão desenhadas, né? Então aqui a gente começa a entender quais são os produtos que a gente precisa controlar na unha, que a gente precisa ser mais assertivo nas compras, que a gente precisa entender que não pode ter desperdício, tá? Aqui a gente tem também, é bastante interessante aqui, porque ele me dá, além do meu consumo na semana, ele me dá aqui em termos percentuais o comparativo dessa variação em relação à semana anterior, né? Então a gente teve aqui um consumo de 66 unidades e foi um consumo 30%, quase 30% maior do que no período anterior de análise. Claro que não tem tanto problema, porque o meu faturamento foi expressivamente maior de uma semana para outra, então é normal que o consumo de mercadoria aumente também, né? Apesar de que teve alguns produtos aqui que o consumo até diminuiu, né? Então você consegue ver exatamente como cada produto impactou no seu CMV naquele período de análise e consegue inclusive analisar o período anterior junto, né? Então daqui saem muitos planos de ação. Algumas coisas que a gente olha e entende, por exemplo, aqui, ó, T6 de chocolate, cara, foi 100% a mais. Claro que a quantidade de uso foi pequena, né? 100% a mais de uso ali é bastante coisa, né? Tem coisas que eu usei bem menos, né? Então foi um uso aqui de 50% a menos, foi um uso aqui de 200% a mais. A gente consegue entender cada um dos produtos como está consumindo e eu consigo trazer essa informação para minha operação. Cara, o que está acontecendo com esse produto aqui em específico, que a gente viu um consumo muito maior do que deveria estar. Enfim, a gente consegue, a partir daqui, criar planos de ação, não só para a gente, mas para a operação também, né? Aqui você ainda consegue filtrar por categoria, então é possível filtrar, quero ver só o consumo de bebida, como é que foi. A gente consegue trazer ela aqui e olhar para cada um dos produtos. Eu posso exportar esse relatório também e aqui embaixo a gente também tem uma visão mais geral de categorias, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui que eu tenho duas categorias que elas impactam muito mais na minha operação do que todas as outras, né? Então essas duas categorias aqui representam quase que 60%, 70% aqui do meu CMV. É bastante coisa. Então qualquer coisa, coisa que eu consigo fazer com o fornecedor, por exemplo, eu vou vir no meu fornecedor de tortilha e falar, olha, eu preciso diminuir um pouquinho o meu preço, eu preciso de
uma forma de pagamento melhor, enfim, qualquer coisa que você aperte algum parafusinho aqui nesses produtos, você consegue um impacto muito bacana na tua operação. Então, a partir desses dados, você vai montar o teu plano de ação de como você consegue diminuir e controlar o teu CMV aí na tua operação.